primeiro livro do professor Wolfgang Schmidt, traduzido no Brasil, um trabalho excelente do Rafael de Paula, o qual, aliás, na sua introdução, já deu todas as explicações necessárias para um ingresso numa leitura frutífera deste livro esplêndido, O Enigma Quântico. Então, como o essencial com relação ao livro e aos seus pressupostos científicos e filosóficos o Rafael já explicou, então eu vou me ater um pouco naquilo que antecede a escrita desse livro e nas consequências que ele pode desencadear pelas próximas décadas. Então, o professor Wolfgang Schmidt é um dos poucos autores que eu tenho a alegria de poder dizer que eu sempre concordei com tudo que ele escreveu. Ele, na verdade, escreveu muito pouco. Ele interrompeu as suas atividades acadêmicas em 1992 para poder se dedicar exclusivamente à produção escrita. E desde então ele produziu apenas 5 livros, que são esse primeiro, Cosmos and Transcendence. Depois veio The Wisdom of Ancient Cosmology. Aliás, antes veio o Theism and the New Religion, do qual não consegui encontrar o meu exemplar na barafunda lá da minha biblioteca. Depois veio The Quantum Enigma e agora The Christian Gnosis. Então são 5 livros, mas são 5 verdadeiras joias por vários motivos. Não só, vamos dizer, pelo trabalho desmistificante que ele faz com relação a certos dogmas da modernidade e sobretudo da ciência moderna, mas justamente por aquilo que o diferencia dos demais críticos da modernidade ligados à escola dita tradicionalista. O professor Schmidt, ele teve uma carreira universitária brilhante. Ele aos 18 anos estava formado em Física, Matemática e Filosofia pela Universidade de Cornell. Depois lecionou no MIT, na Universidade da Califórnia, e trabalhou na Bell Corporation, onde ele ajudou a resolver um problema bastante cabeludo, que é o do reingresso das cápsulas espaciais na atmosfera terrestre. Então, um homem que, antes de ter começado a escrever livros, já havia deixado a sua marca na grande história científica. Mas, logo depois disso, ele recebeu a influência dessa escola tradicionalista, sobretudo através de René Guénon e Fritjof Schuon. Eu creio que, inclusive, mais Fritjof Schuon. E a partir disso começou a meditar a ciência moderna à luz de ensinamento das cosmologias tradicionais e da metafísica tradicional. Nos pontos essenciais dessa crítica, ele segue os preceitos colocados pelo René Guénon no livro, nos livros A Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, especialmente este último, e também nos princípios do cálculo infinitesimal. Porém, há uma diferença enorme entre o professor Schmidt e todos os demais representantes desta escola. Essa diferença, ela começa a aparecer quando você vê que a obra René Guénon, ela se divide numa série de temas que são mutuamente solidários, mas que ao mesmo tempo são independentes, podem ser considerados como coisas que estão, vamos dizer, se exigem mutuamente, mas que têm lá a sua independência. Então, por um lado você tem a crítica do mundo moderno, por outro lado você tem, vamos dizer, a exposição dos princípios da metafísica e cosmologia tradicional, por outro lado você tem especificamente a técnica do simbolismo, e por fim você tem toda uma parte relativa às iniciações e às tradições iniciáticas, toda a parte relativa ao simbolismo, a crítica do mundo moderno e a metafísica, a exposição da metafísica e cosmologia tradicional é muito impressionante. Mas, quando você lê depois as obras relativas às iniciações, você vê que toda aquela imensa dose de sabedoria lhe foi passada de modo que você aceitasse junto com ela alguma coisa que é perfeitamente inaceitável,
que é a visão que o René Guénon e na esteira dele o Schwann tinham do cristianismo. Mas, porém, isso se refere mais a Guénon do que a Schwann. René Guénon acreditava que o cristianismo havia aparecido como uma escola esotérica, iniciática, e que, em função das necessidades do tempo, havia se exoterizado, por assim dizer. Quer dizer, surge como uma escola iniciática, mas se torna uma religião popular em função das necessidades do tempo para suprir um vácuo deixado pela religião romana. Isso quer dizer que Guénon aplica ao cristianismo uma dupla de conceito que só funciona perfeitamente no mundo islâmico. O René Guénon é um sujeito que foi iniciado numa tariqa, numa organização esotérica islâmica, parece que com 16 anos. E toda a obra dele, embora ele use geralmente a terminologia hindu, o quadro de referência básico dele é o esoterismo islâmico, o chamado sufismo, o tasawuf, né? E no mundo islâmico existe, por um lado, a religião legalitária, que é deduzida pelos teólogos e juristas a partir do texto do Corão, e por outro lado, existem as práticas que não fazem parte da Sharia, da lei, mas que são práticas suprarrogatórias, que são levadas a efeito num quadro mais ou menos secreto ou discreto, tá certo? Mas que tem a sua existência legalmente reconhecida dentro do Islã. Isto parte de um certo grupo de chamados companheiros do profeta Mohammed, que além das 5 preces diárias se reuniam diariamente para fazer certas recitações, certas práticas espirituais, e com autorização do Maomé. Então esses companheiros se tornaram os fundadores das tariqas. Tariqas que quer dizer, por um lado quer dizer a palmeira, uma árvore que é um símbolo do Islã, e por outro lado quer dizer um caminho, uma estrada. Então, as tariqas são organizações esotéricas que treinam pessoas, supostamente para chegar aos mais altos graus de realização espiritual, né, culminando, segundo Guénon, num negócio que se chama identidade suprema, na qual a individualidade é totalmente reabsorvida no absoluto e cessa de existir como tal. Um conceito que no Islã só pode ser praticado esotericamente, porque se isso for proclamado publicamente, então importaria em dizer que um indivíduo, um crente, se identificou com Allah, o que é, vamos dizer, considerado uma blasfêmia. Houve o famoso caso de um desses esoteristas, chamado Al-Halaj. Al-Halaj, no instante de arrebatamento místico, disse An-al-Haq, quer dizer, eu sou a verdade, ou eu sou Deus, né? E evidentemente foi decapitado na mesma hora. Isso suscitou uma série de polêmicas, porque por um lado o camarada era reconhecido como um santo, por outro lado era notório que o que ele tinha dito era uma blasfêmia mesmo, e no fim se chegou, vamos dizer, a uma partilha de território, e se concluiu que aquilo que os místicos proferem em estado de arrebatamento extático não pode ser julgado pela lei. Tá certo? Então, esta partilha de território é que origina o conceito de esoterismo e exoterismo. Quer dizer, que esses conceitos eles só se aplicam rigorosamente no caso islâmico, onde existe claramente uma distinção de território entre a religião legalitária, que é obrigatória para todos, e as práticas místicas, que são realizadas dentro de organizações que reconhecidamente têm essa finalidade, a autorização para isso. O Guénon jamais veio entender que justamente essa distinção de esoterismo e exoterismo ela não funciona para o cristianismo. Ela não tem nada a ver com o cristianismo, porque qual é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é a encarnação de Deus num ser humano, o qual vem para revelar os mistérios a toda a humanidade. Ou seja, o Cristo veio para abolir a fronteira entre esotérico e exotérico. Portanto, esse conceito não se aplica de maneira alguma. E Guénon jamais entendeu isso. Não entendeu, não quis entender, e ele insistia em querer ver o cristianismo com olhos islâmicos e explicá-lo com categorias islâmicas. O resultado foi que toda a escola tradicionalista, a partir, vamos dizer, da influência inaugurada por Guénon,
começou uma operação de sugar todas as energias espirituais ainda vivas dentro da esfera cristã e, através de uma série de adaptações, ir islamizando tudo isso. Eu vou dar um exemplo de como isso funciona. Em 85, eu fui ao Peru, a convite de um importante representante dessa escola, que era o Martin Lins, para assistir a um congresso de religiões comparadas. E no congresso de religiões comparadas tinha lá um monge budista, tinha um padre ortodoxo, tinha um rabino, tinha um padre católico, tinha um sujeito muçulmano e tinha um representante das várias religiões. E um dia, depois das sessões, o Martin Lins chegou para mim e falou: olha, hoje nós vamos realizar um encontro, um majlis, como eles chamam, da nossa tarika, no meu apartamento no hotel. E se você quiser assistir, está convidado. Então eu fui lá. Quando cheguei, eu descobri que todos aqueles representantes das várias religiões eram todos membros da tarika. Então, isso quer dizer que, vamos dizer, publicamente eles representavam uma função de representantes de determinadas religiões, mas por trás estavam obedecendo a instrução de um sheikh sufi. Mais tarde eu entrei em contato com esse sheikh sufi, que era o próprio Fritjof Schuon, e vi que ele de fato orientava grupos budistas, ortodoxos, etc, etc, etc. Onde o próprio Rama Kumaraswamy, em cuja casa eu fiquei uns dias antes de contactar o Schuon, ele era um professor de um seminário teológico católico conservador, mas por trás era o braço direito do Fritjof Schuon no comando da tarika, né? E ele disse que a única vez que ele vai discordar do Schuon é uma vez que o Schuon disse são 3:15, ele falou não, são 3:12. Isso é o único ponto de discordância que tem havido entre eles ao longo de 30 anos, né? Para você ver a fidelidade do homem ao sheikh. Então, esses fatos todos não são propriamente secretos, são apenas discretos, mas quem não os conhece tem uma visão errada, vamos dizer, da distribuição de forças no panorama da religiosidade ou espiritualidade do século XX, né? Então, toda esta operação, vamos dizer, de transfusão de energias fez um mal desgraçado para a Igreja Católica, tirou dela um monte de gente e colocou no budismo, na Igreja Ortodoxa, etc, etc, mas no fundo estavam todos indo para uma tarika islâmica. Isso aconteceu comigo também. Quer dizer, quando eu cheguei a perceber o esquema todo, falei, não quero ter nada a ver com isso, eu vou embora, né? Mas outras pessoas também perceberam isso, saíram indignadas, mas não de maneira tão educada quanto eu saí. Então, quando nós observamos a obra do professor Smith, nós vemos que, embora no domínio teórico ela siga mais ou menos os critérios fixados por Guénon e Schuon, ela não tem nada a ver com a parte iniciática, né? Ele se mantém estritamente dentro de um quadro de referência católica. E é o único autor ligado a essa escola que faz isso. De modo que não podemos sequer dizer que a maior contribuição do professor Smith tenha sido a de exorcizar certos aspectos enganosos ou até tenebrosos da mentalidade moderna e da ciência moderna. Não, o mérito dela consiste em fazer isto sem nos comprometer com algo que pode vir depois disso e que é bem pior do que isto, né? Nós podemos contar que a época, vamos dizer, da modernidade científica, ela está encerrada. Ela não sobrevive a exames como este que o professor Wolfgang Smith fez e, sobretudo, não sobrevive à pesquisa histórica dos últimos 30 anos, que tem revelado uma imensidão de falsidades na história das origens e da constituição da ciência moderna. Quer dizer, toda a cultura científica moderna, ela aparece baseada, vamos dizer, em falsificações históricas absolutamente monstruosas, né? Não só históricas, falsificações científicas também, né? Esta mesma semana, eu estava na aula que eu citei uma carta de Alexander von Humboldt,
que dizia o seguinte: olha, nós todos sabemos que não existe a menor prova do sistema copernicano, do sistema heliocêntrico. Todos nós sabemos isso, mas eu não quero ser o primeiro que diz isso em público. Então, se aparecer algum cientista corajoso e disser isso, eu também vou apoiá-lo, mas eu serei o segundo no comando e não o primeiro, porque eu não quero levar todos os tomates. Né? E coisas desse tipo foram muito comuns na história da ciência, só que são perfeitamente escamoteadas. Né? Com relação, por exemplo, à origem da teoria da relatividade, o que aconteceu foi o seguinte, que no fim do século passado, na passagem do século, uma dupla de cientistas, Michelson e Morley, que disseram o seguinte: olha, se de fato a Terra se move em volta do Sol, então deve haver diferenças, né, na velocidade da luz em vários pontos da Terra, conforme as várias estações do ano. E eles mediram isso milhares e milhares e milhares de vezes e viram que não mudava nada. Então, das duas, uma: ou a Terra não se move, ou é preciso modificar a física inteira. Então, o cidadão chamado Albert Einstein viu isso e achou que era preferível modificar a física inteira, né, só para não admitir que não havia provas do heliocentrismo. Então ele fez um arranjo, e esse arranjo implicava, então, várias noções muito estranhas, como a da curvatura do espaço, que é um conceito que até hoje eu não entendi. Tá certo? Quer dizer, como é que você acha que o espaço ocupa um lugar dentro do espaço? Uma coisa que não ocupa um lugar dentro do espaço não pode ser nem curva nem reta. Tá certo? Então, se você disser o espaço curva tudo o que está dentro dele, fala, bom, ainda é possível, mas que o espaço em si mesmo seja curva é uma noção que me parece um pouco esdrúxula. Né? Mais ainda a noção de que pessoas que viajassem através do espaço teriam várias idades ao mesmo tempo, e várias outras coisas muito, muito esquisitas que nunca foram provadas, tá certo? Mas que eram intelectualmente muito elegantes e que, de algum modo, salvavam as aparências. Tá certo? Então, o fato é que, no confronto entre geocentrismo e heliocentrismo, não existe nenhuma prova definitiva de um lado nem do outro, e você pode usar um sistema de referência, como pode usar o outro, mas se você insinuar que a Terra não se move, que ela é o centro, as pessoas vão internar você imediatamente. Tá certo? Então, a prevalência de instrumentos de pressão, de argumentos puramente emocionais, no sentido persuasivos, em cima de argumentos racionais, tem sido uma constante na história da ciência ao longo dos últimos 4 séculos, só que só nos últimos 30 anos é que as pessoas começaram a escavar essa coisa. E viram falsificações imensas, por exemplo, na biografia de Newton, na biografia de Charles Darwin e de muitos outros, né? E na história do Einstein, então, nem se fala. Então, embora esta mentalidade herdada da Renascença e do Cartesianismo e de Francis Bacon ainda seja oficialmente a dominante no mundo universitário, ela já está morta. Ela não vai aguentar mais do que algumas décadas, né? Porque, inclusive, o esforço para mantê-la de pé só pôde ter algum sucesso à custa da disseminação da fraude científica, que nas últimas décadas se tornou um negócio epidêmico. Então, nessa briga podemos contar gente como o professor Smith já ganhou, já ganharam a parada. Os outros não vão aguentar muito tempo. Mas daí eu pergunto, o que vem depois? Né? Qual a cultura que vai substituir, né, esse império do racionalismo, cientificismo moderno? Né? Será a escola tradicionalista de Guénon e Schwann, que representa, no fim das contas, vamos dizer, a hegemonia islâmica, né? E a implantação de, vamos dizer, um tecido de mentiras que é ainda mais fabuloso do que estes com os quais se impôs a modernidade? Será que é isto? Ou será então, vamos dizer, a dissolução do cristianismo num gnosticismo esotérico que no fim das contas não passa de sufismo sobre diversos nomes? Será que é isso? Muito bem, a obra do professor Smith deixa aberta outra perspectiva, né?
tudo aquilo que há de mais valioso e de mais importante nessa escola tradicionalista sempre esteve dentro do cristianismo. E René Guénon e João não fazem senão apresentar com outros nomes coisas que já estavam dadas na doutrina cristã desde o início. Particularmente isso tem sido demonstrado nos trabalhos do Jean Borella. Jean Borella começou como um autor tradicionalista, como outro qualquer, mas aos poucos ele também ele percebeu que ele não queria desistir do seu catolicismo, não queria dissolver o seu catolicismo numa pasta esotérica, né? E na medida que foi descobrindo que os elementos fundamentais da doutrina tradicional já estavam todos dados no cristianismo com outro nome, ele foi percebendo que tinha alguma coisa errada na obra do João e Guénon. E o professor Smith, que é dentre os autores que trabalharam, autores da escola tradicionalista que trabalharam na parte da crítica da ciência moderna, ele é, sem dúvida, o mais vigoroso, o mais bem informado, o mais capacitado e o menos comprometido com o aspecto iniciático esotérico, o mais estritamente católico, tá certo? Então, significa que, além da promessa de nos libertar desta obsessão cientificista moderna, o professor Smith também nos dá a esperança de nos libertar do sucessor dela, que hoje está perfeitamente articulado, vamos dizer, com o esquema russo-chinês de dominação universal, e nada nos promete senão uma tirania mundial, tá certo? Sob a desculpa de livrar-nos do relativismo moderno e abrir-nos de novo as portas do absoluto, tá certo? Então, entre permanecer escravizado ao cientificismo moderno ou nos entregar de pés e mãos atados a a tirania de um absoluto genérico sob comando da Rússia, da China e dos governos islâmicos, bom, tem de haver uma terceira alternativa, tá certo? Que eu não sei se tem, não dizer, uma grande chance histórica de vigorar, mas pelo menos como alternativa pessoal para nós, ainda é a mais saudável, tá certo? Então, este aí, quer dizer, além daqueles pontos que o Rafael de Paula tão eficazmente, tão acertadamente assinalou, né, elucidando a crítica que o professor Smith faz à ciência moderna, ainda tem esta segunda camada de leitura, né? O Smith é um autor católico e não autor tradicionalista no sentido guénoniano, schwanniano. Então, essa é a observação que eu tinha a fazer. Boa leitura a todos.